Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de um tema que me parece assim chave para esse processo de desenvolvimento, esse caminho, né, que nós estamos nos propondo a fazer juntos. E aí eu vou trazer aqui uma reflexão sobre a empatia. Esse tema que hoje se considera, né, uma habilidade fundamental que todos nós possamos desenvolver, que nós devemos ter, né, as empresas, as organizações, as famílias, né, o desenvolvimento pessoal. Em todos os níveis, hoje, me parece que a empatia ela está sendo considerada um valor muito importante, né, uma habilidade muito importante. Porém, a gente tem uma ideia limitada do que é a empatia, né? Hoje existem vários estudos que vão um pouco além sobre isso, sobre a empatia. E um deles fala do fato de que na empatia, essa ideia de que nós devemos nos colocar no lugar do outro, ela pode às vezes passar uma percepção equivocada da nossa real capacidade de entrar em empatia com as pessoas. Muitas vezes, nós emocionais, né, e eu me incluo nesse grupo, nós consideramos que nós somos extremamente empáticos, que nós temos essa capacidade por agir mais pelo centro cardíaco, emocional, né? Nem sempre é assim. Existem pesquisas que dizem, sabe o quê? Que se eu vivi uma situação, já passei por algo parecido com aquilo que a outra pessoa está passando e superei aquela situação, que a minha tendência é ser mais duro e ter menos tolerância, menos flexibilidade, menos generosidade, menos compaixão pelas pessoas que estão vivendo algo semelhante. Eu fiquei muito impressionada com essa informação. É uma informação extremamente recente, publicada pela Harvard Business Review, e isso me fez pensar e refletir e rever as situações em que eu vivi, em que eu estava em momentos de grande desafio, de grande dor, grande solidão, né? E como é que eu superei essa situação? E como é que hoje eu enxergo as pessoas que estão nessa situação? Se o fato de eu ter vivido isso fez com que eu me tornasse mais empática, me tornasse mais compassiva e amorosa, me colocando de fato, fazendo o exercício de tentar me colocar dentro daquela situação e olhar através do olhar do outro e não do meu olhar, né? E sim do olhar do outro, com a lente do outro, ou se eu tendo a ser mais crítica e mais intolerante, talvez, à dificuldade do outro. A pesquisa diz que a nossa tendência é ser mais crítico e menos tolerante com a dificuldade do outro, porque, como eu já passei por isso e eu dei conta de passar, então eu acredito que o outro deveria dar conta também. Então veja bem, essa é uma reflexão que eu queria trazer e compartilhar, especialmente se tratando de um movimento, de um caminho onde a gente considera o Enneagrama como uma sabedoria que nos clareia, nos ilumina, nos faz entender muitas coisas, né? A gente sabe que o Enneagrama tem o potencial de ampliar a nossa compaixão, certo? Por quê? Dependendo da forma como eu olho para ele, como eu trago esse conhecimento, como eu amplio o meu olhar de uma forma amorosa, eu sou capaz, através do Enneagrama, de reconhecer as diferenças, de reconhecer as belezas, a luz que existe em cada raio, em cada perfil, né? E de perceber o quanto eu tenho para aprender com cada um. E o quanto eu posso ensinar também, quanta beleza, quanta luz. E da mesma forma, quando eu olho para as minhas dificuldades, para as minhas fraquezas, eu tenho a capacidade de perceber que os outros também têm fraquezas, têm dificuldades, e isso é natural. Se eu sou assim, se eu tenho as minhas, o outro tem as dele. E cada um tem dificuldades que podem ser muito diferentes das minhas.
ou elas podem ser as mesmas, mas por motivos diferentes. E então a gente abre esse olhar para essa complexidade e a gente percebe que não é tão simples assim julgar, né? Mas a partir desse olhar, de toda essa diversidade, de toda essa potencialidade que o Enneagrama nos traz, de que forma eu estou atuando a nível de empatia? Será que eu tenho sido uma pessoa realmente aberta a olhar sem o meu próprio filtro para aquilo que a outra pessoa está vivendo? De que forma eu estou de fato conseguindo me colocar nesse lugar? Outro dia eu estava vendo uma fala da Carolina Nalon, da comunicação não violenta, e ela fala assim: se você colocar o sapato do outro para sentir o que o outro está sentindo, lembre-se que o sapato é do outro, mas o pé é o teu. E o teu pé não é igual ao pé do outro. Então, aonde aperta o calo para um, não é o mesmo lugar que talvez aperte para você. Não são os mesmos lugares. Da mesma forma, a gente poderia dizer, né, com relação ao nosso olhar, ao nosso ponto de vista. Dependendo do meu grau de miopia ou de clareza de visão, eu vou enxergar algo diferente. Então, quando a gente fala de empatia, a gente não pode ter o romantismo de acreditar que nós realmente imaginamos, sentimos, entendemos aquilo que o outro está vivendo, está sentindo. Então essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para cada um de nós, para os nossos perfis. E aí convidar, né? O convite é para que a gente possa olhar então agora, a partir do ponto de vista da nossa essência. E que quando a gente vai fazer o exercício da empatia, a gente possa fazer um movimento que é não apenas eu me colocar no lugar do outro para fazer um tipo de julgamento, porque muitas vezes é isso que acontece quando a gente acredita que está sendo empático, a gente está fazendo um julgamento a partir de um entendimento nosso, mas que eu possa olhar a partir da minha essência e pensar amorosamente como é que a minha essência de luz enxerga essa situação que o outro está vivendo. E como é que a essência do outro pode estar enxergando essa situação. E como é que eu poderia contribuir através da minha essência, não no julgamento e também não na ideia de oferecer solução, que é uma grande furada que a gente comete, né? E a gente faz muito isso, né? A gente ama tanto, a gente quer tanto ajudar, que a gente quer entregar a resposta e a solução rapidamente. Eu falo por mim, que esse é um exercício importante da gente fazer, né? De que forma eu posso silenciar um pouco mais, para que de fato eu consiga entrar profundamente em conexão com essa pessoa, de essência para essência, para que haja uma comunicação aí, haja um entendimento maior, haja um sentir, um compreender. E então, a partir desse silêncio, desse espaço e do não julgamento, eu possa dar um passo atrás e permitir que eu observe empaticamente a situação e volte para o meu lugar, porque eu não sou o outro, eu sou eu, com as minhas características, com as minhas dificuldades, limitações e com os meus dons, as minhas capacidades de ajudar ou não. E desse lugar, do meu lugar, aí sim tomar a decisão de como é que eu posso contribuir. E talvez a contribuição melhor que eu possa dar é através de um abraço, de um sorriso, ou de um chorar junto, né? Ou de dizer, eu não posso imaginar, eu não consigo imaginar qual é a dor que você está sentindo, mas eu estou aqui. Talvez essa seja a forma de ser mais empático que a gente possa.
E é essa a forma que vai mostrar a tua humanidade, aquilo que eu sou de fato, dentro das minhas limitações e do meu desejo profundo e verdadeiro de estar aqui com você. Ok? Que possamos ser de fato empáticos no nível da alma, no nível da nossa essência, né? No nível do nosso ser mais verdadeiro. E que deixemos esse ego que quer resolver tudo e responder tudo um pouquinho de lado, que ele se aquiete, se silencie, que ele não tenha a prepotência, a presunção de achar que ele consegue entender tudo que o outro pode estar vivendo, sentindo, e tudo que o outro deveria fazer, ok? Que possamos juntos aprender a fazer esse exercício. Beijo para vocês!